visão da igreja sobre a família, que eu queria entender um pouco junto. Eu posso dizer antemão, precisaríamos algumas semanas para entender. E algumas semanas só para ver o que tem de material. Então, eu não posso agora, por exemplo, abordar toda a história disto. Tá? Então, quando eu vi o material, eu falei, não, o que nós precisamos entender é o que hoje a igreja vê, num todo. Porque também, como a igreja é imensa, isso sempre me encanta, porque na igreja tem espaço para todo mundo, não? Tem para aqueles monges que ainda têm um rito muito mais conservador, não? Até os últimos carismáticos que pulam qualquer hora. Todos eles cabem dentro da mesma igreja. Isso é bonito, porque nós somos diferentes. E a igreja tem um coração imenso para isso. E tem algumas coisas onde a igreja fala, mas isto todos temos que aceitar. E sobre esses pontos eu queria só falar. Porque as visões diferentes, um pouco assim, um pouco assado, isso é tolerância. Mas nós temos alguns princípios básicos, não? Que a igreja confia a nós. E que é um tesouro. Eu sinto isso como um tesouro imenso. Não? A primeira que a igreja fala assim, é a formação de uma comunidade de pessoas. O que é isso? Ela tem certos critérios. Dentro desse aspecto, eu quero abordar a inspiração. Por que a igreja fala assim? Depois sobre essa palavra até para mim é difícil sempre. Indissolubilidade. Esse negócio, por que não pode separar? Tá? Por que não pode separar, quebrar um matrimônio? Tá? Um aspecto, a igualdade do casal. Depois tem um outro grande aspecto, o serviço à vida, chama-se. A igreja chama isso assim, o serviço à vida. O que quer dizer isso? Não? Um segundo ponto. E depois, dois aspectos mais para fora, que é a participação da família na sociedade, o que a igreja vê, e também a participação da família dentro da igreja. Qual é o papel da família dentro dessa grande família? Não? Esses 4 pontos eu gostaria de aprofundar um pouco. Tá? E para entender, eu pessoalmente sempre gosto de fazer exatamente isso. De buscar por que a igreja fala algumas coisas. Pela minha história, própria história, foi assim. Eu sempre queria saber por quê. Quando tinha 14, 15 anos, eu lembro, eu estava me matando dentro de mim, querendo saber por que Deus é 3 e 1. E como funciona esse negócio. Não só engolir e dizer, é um mistério. Queria saber por quê. E eu também acho que nós temos um direito de entender por que a família existe desta forma e por que a igreja fala assim sobre nós. A maioria aqui, fora de alguns, são casados. Não? Qual é a inspiração da igreja para dizer o que é a família? O que vocês acham? Por exemplo, nossa inspiração dentro da família da esperança, quem são? A fonte inspiradora, os jovens, os meninos e as meninas. Não? Todos nós, eu espero, fizemos essa experiência maravilhosa. Não? De, no convívio deles, entender Deus. Entender qual é a vontade de Deus para mim, agora. Eu estou hoje aqui, eu sei, por causa disto. Não? E a igreja? Qual é a fonte inspiradora para ela pode dizer como Tarquinho e Esther devem viver? O que vocês acham? Qual é a inspiração? Onde está?
aqui? O que é? A palavra. Né? A palavra é o fundamento. E eu digo a palavra não só como um livro, mas como conteúdo. Porque nós sabemos que esse livro é sagrado. Não? Um ou outro aqui está na escola de comunhão, sabe como eu valorizo essa parte. É sagrado. Esse livro eu não posso jogar ao lado. Não? A gente na liturgia até anda com ele assim. Não? Beija. Por quê? Porque tem um valor imenso. É a fonte inspiradora para tudo que nós estamos fazendo. Isso me alegrou de cara, porque a Fazenda nasceu por causa disso. Porque o Nelson queria viver uma palavra. Daí começou tudo. Não? Será que esses lá são aqueles que a palavra me propõe, que são os mais pequenos? Não? E a Bíblia tem uma coisa bacana. É uma introdução. Ela começa com que a Bíblia começa? Com a primeira história. A criação. A história da criação do mundo e dentro desse mundo da criação de quem? Do homem e da mulher. Não? Sem abordar muito, tem duas histórias de criação. Não? Primeiro e segundo capítulo. Ambos colocam o humano no centro. Um faz isso colocando ele lá no fim, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. Aí veio o homem. Não? E outra história que começa direto com o homem, logo no início. Então ambos fazem uma técnica para dizer a essência é o homem. Isso faz sentido. Nós precisamos entender aqui um pensamento diferente do nosso. Por quê? No início da Bíblia já está tudo. Tudo. Nesta história da criação, nós temos um resumo da Bíblia toda. E por quê? Porque um pensamento hebraico é diferente do que nosso. Nós somos educados de quando nós queremos colocar as coisas, por exemplo, aqui, os nossos que fazem comunhão aqui, vocês começam a contar como foi. Não? Hoje na missa, o Richardson começou. Quando foi? Começa cronologicamente. Não? O mais antigo até o mais novo. A gente está acostumado a contar assim. O hebreu não. Sabe o que ele coloca na frente? O que é mais importante. Então, se ele fosse Richardson, ele ia colocar aquela conversão no início. Na fazenda eu encontrei Deus. E essa é a primeira frase. Então, se ele coloca o homem aqui na frente, porque é o mais importante que ele tem. Isso já é a primeira coisa. Agora, ele então não pergunta, quando nós olhamos para esta fonte inspiradora, como Deus criou este mundo? Esta pergunta é uma pergunta nossa. O pensamento bíblico não é como, mas a questão é o que é este homem e o que é este mundo em qual ele é inserido. Ele quer saber quem é este homem. Ele não quer saber como foi criado. Essa história não conta como foi. Todos nós sabemos disso. É uma simbologia rica. Não? Ela tem um outro objetivo. Ela quer colocar o que é este homem. Então precisamos olhar bem para o homem que está apresentado lá. E o que é este homem apresentado lá? Então, só para entender, nós estamos não numa situação estática. Criação, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Nós estamos numa situação dinâmica. Esta é a pergunta. E, se você olha na Bíblia, em Gênesis, no primeiro capítulo 27, está escrito lá, Deus criou o homem à sua imagem. Criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher.
Isso está lá. Agora, se eu olho para o homem que foi criado, então, como nada mais do que um parceiro de Deus. O homem está lá na imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher. Isto, não sei se às vezes nós temos tempo ou penetramos isso. Não? Na nossa espiritualidade a gente fala simples, ver Jesus no outro, não? Não é essa a expressão que a gente usa? É isso que está lá na Bíblia. Não? Você, Ana, representa para mim uma semelhança de Deus. Tá? E quando o Deus projetou este homem, ele projetou ele igual a si mesmo. E não privou nada dele. O homem que é criado na história da criação é eterno. Ele não tem morte. Hoje nós temos a morte. Este homem não tem a morte. Eu estou tentando descobrir com vocês quem é este homem que foi criado. Tá? Deus está criando alguém. E Deus é relacionamento. Por isso, Deus nós podemos chamar, isso não é errado, a gente chama Deus de Trindade. Mas nós podemos dizer Deus é família. Isso cabe mais agora no contexto nosso. Deus é família. Então, aqui eu li uma frase muito linda que estava escrito assim. O próprio Deus é família e ele mostra a identidade e a missão da família, que é dar aos homens uma imagem fiel de Deus. Isto não é só uma missão, isso é a identidade. A minha identidade é dar aos outros uma imagem fiel de Deus. Ou seja, você tem que ser Deus. E para ser Deus, você tem que ser família. Relacionamento. E a igreja fala isso assim. Por isso, é ele confiada a missão de guardar, revelar e comunicar o amor. Guardar, revelar e comunicar o amor. Guardar é uma intimidade. A vida de família tem intimidade, precisa ter intimidade. Tá? Então, esta intimidade só entre o casal acontece nesse momento. E ela tem que ser revelada. Ou seja, eu preciso mostrar a cara como família. E no mesmo tempo eu tenho que cuidar que isto que eu mostro a minha cara chega para os outros. Isso é comunicar. Aí eu li uma coisa muito linda na encíclica que o César acabou de mandar para todos nós. Caritas in Veritate. A última encíclica que o Papa agora lançou. Não? A caridade na verdade. Não? Aí ele fala assim. Quanto mais as relações interpessoais são vividas, tanto mais amadurece a própria identidade pessoal. Quanto mais eu me relaciono, vivo, autenticamente, mais eu cresço como pessoa, mais eu sou o que eu sou. Isto em relação com a família. Isto quer dizer, a nossa convivência precisa ter estrutura. Isso é uma consequência disso. Eu preciso a possibilidade de me relacionar, de viver. Não? Me fez logo lembrar do depoimento maravilhoso que a Carla fez no início. Do sofrimento de não ter ainda observado essa estrutura que eu preciso. Não é? A igreja fala só um pouco mais complicado, mas é isso.
Não? Eu não dei espaço para esta experiência de conviver, de fazer essa experiência de relacionamento dentro da família. Isso causa um sofrimento. E você sofreu. Consequentemente, o Maurício também. E os filhos. Não? É isso que nós temos aqui. Por isso, o direito também é um dever. Nunca podemos delegar, que nós chamamos de educação. A igreja fala que isto é insubstituível e inalienável. Não posso delegar isto. E nós não podemos pensar como família hoje na sociedade que a sociedade cuida dos filhos. A creche cuida do meu filho. Os educadores cuidam. A professora cuida. A empregada cuida. Isto não é correto. Você está abandonando a imagem inicial da criação. Está ligado. Por que o matrimônio não pode ser quebrado? Beto, por que você não pode se separar da Ana? Porque o Frei falou. Desculpa, não. Não? Eu acho que todos nós temos esse desejo, esse valor. Mas, ontem, Evelásio falou que não é sempre só assim. Eu tenho tão pouco tempo de casado, eu não, graças a Deus ainda não passei. Mas deve ter momentos quando você fala, agora chega, né? E por que a igreja fala não? Porque nesse momento o Dom Dino, o Dom Mário e todo mundo que estava junto colocou a mão lá e falou, não, vamos recomeçar. E só porque é bonito? Só para não causar um escândalo? Não. Tem um motivo muito mais profundo. De novo, tem que olhar aqui. Quem foi criado primeiro? Eu não conheço todos os nomes, senão eu ia lá. Quem foi criado primeiro? Homem ou mulher? Adão. Ela passou na escola. É correto. Primeira pessoa que foi criado chama-se Adão. Adão, hebraico, vem de um nome, chama-se Adamá. Não? Adamá quer dizer o quê? Quem? Adamá? Terra. Então, o primeiro que foi criado é terra. Adamá. Por isso, a função de cultivar a terra. Tá? Mas não é isso que é importante. O que é importante é que, logo depois que Deus criou Adão, Adamá, ele, em 2,18, ele fala assim, não é bom que ele está só. É lógico, já entendemos na outra história da criação, se Deus é família, coitado desse bichinho lá sozinho. Né? O Adão vai fazer o que lá? Tá? E Adão não é homem macho. E se você observa bem nas suas traduções, está escrito lá, ser humano. Ele é traduzido como ser humano, não como Paulo. É ser humano. Ele, como eu falei, é eterno. E ele não tem sexo. Isto é importante. Porque Deus entendeu, este Adão precisa alguém para não estar só. E o que ele faz? Aí a nossa imaginação da catequese, não? Aí ele deixa ele dormir, pega um pouco de costela e faz a mulher, não? E já temos na cabeça, mas era homem. Está errado. Não. Ele fez o quê? Ele pegou Adão, Adamá, a palavra hebraica, e quebra ela. No texto, se você lisse em hebraico, você ia ficar esplêndido. Pega uma palavra, quebra ela em duas. E o que você tem quebrando? Homem, mulher. Ish para o homem, Ishaá para a mulher. Que isso que acontece quando se quebra
Adão. Isso tem um significado muito profundo, por isso é inspirado. Porque Deus desmonta o ser humano e no desmontar ele cria homem e mulher. Antes não tinha. Então, o homem, agora a igreja fala então assim, o homem e a mulher no matrimônio se doam com um amor total e por isso mesmo único e exclusivo. Qual é o caminho do casal? Biologicamente já se completam. Mas também no ser temos que nos completar. Ou seja, a grande tarefa do matrimônio é, pelo que agora eu entendi, espero, César, que eu não falo bobrinha mesmo, é ser Adão. Eu com minha esposa, eu com meu esposo, preciso ser Adão. Ou seja, eu preciso ser humano. Eu preciso ser gente. Essa é a tarefa. Isto sozinho eu não consigo. Porque exatamente me falta a outra parte. Tá? Então, o matrimônio é um caminho para isso. Para os celibatários é outra função, mas eles também não podem excluir o aspecto feminino, por exemplo. Né? Isso não pode excluir isso. Ele tem que buscar o que ele não tem. Não é uma redução, não podemos por isso reduzir a um efeito biológico, a uma relação, por exemplo. Tá? Mas eu preciso ser Adão. O Nelson também. Agora, o matrimônio é uma forma de adquirir isso. Então, eu não posso quebrar isso. Eu não posso simplesmente trocar. Porque eu estou construindo... Cadê meu amor? Eu estou construindo com você isto. De ser Adão. Não dá para quebrar. Senão eu quebro o quê? Que Deus criou. Entendeu? Não posso quebrar a origem. Daí eu me torno o quê? Eu me torno tudo, menos gente. Menos ser humano na plenitude. Esta é a tarefa nossa. Aí a inspiração. Por isso, a exigência da fidelidade. Por isso, não pode dizer, tá bom, Evilásio, chega no fim, procura outra. Não pode. Quando acontece, claro, a misericórdia fala muito mais alto. Mas eu não posso abrir mão disso. Não posso. Porque está em jogo a criação. O projeto, como Deus é. Nem como nós somos, como Deus é, está no jogo. Nós sempre ouvimos e falamos que Jesus é quem? É o novo Adão. Ele é completo. Ele é completo. Tá? E ele viveu isso na plenitude. Tá? Mas eu preciso entender este projeto. A Bíblia fala assim, Adão é um só. E por isso, quando homem e mulher se unem, se tornam, biblicamente falando, uma só carne. Eles devem se tornar Adão. Esse é a nossa vocação. Não? Aí, às vezes, a gente pode chamar outro nome de amor, não? Adãozinho. Essa fidelidade a igreja reconhece, eu acho muito importante. Eu nem tenho o direito de falar diante de casados aqui que têm muito mais anos. Muito sacrifício, mortificação e renúncia. Sacrifício, mortificação e renúncia. Por quê?
eu preciso fazer esse projeto com a Geniane. Mas nem por isso outras pessoas ficam não atraentes. Ou alguém experimentou isso, quando casou que o resto ficou tudo preto. Às vezes, já escutei, às vezes até é contrário. No dia que você casa, depois fica muito mais atraente aos outros. É renúncia, é mortificação, é cortar, é sacrifício. Não? Tudo isso está dentro disso. Por isso, no último Congresso Mundial das Famílias no México, eles falaram assim: testemunhar o valor inestimável da indissolubilidade. E a fidelidade matrimonial é uma das tarefas mais preciosas e mais urgentes dos casais cristãos no nosso tempo. Nós precisamos mostrar para o mundo que é possível e que leva à felicidade. Não? Que adianta se o Evelásio hoje chegasse aqui totalmente destruído, não? Mas feliz, mais resolvido, mais Evelásio e Mada, consequentemente, mais Mada. Isto nós precisamos mostrar para essa sociedade. É tarefa nossa. E porque o mundo mostra para nós exatamente o contrário. É aquele que nós podemos chamar o descompromisso. Não? Eu brinco sempre com a escola de comunhão. Vocês têm que assistir a telenovelas para ver como não deve ser. Né? A telenovela e tudo isso que está ligado a isto mostra o quê? O descompromisso só. É tudo trocável. Né? Não dá certo com um, vai para outro. Então, entendeu por que não dá? Porque não tem isto. Tá? Nós estamos nos machucando e não nos aliviando quando a gente troca o parceiro. Depois, quando isso acontece, as feridas podem curar, sem dúvida. Mas você se machuca profundamente. Porque outra coisa que a igreja hoje, graças a Deus, fala. Desde o Segundo Vaticano Concílio, muito mais forte. A igualdade do casal. Não? Isto quer dizer o quê? O homem e a mulher são iguais no seu valor e nos seus direitos. Tá? Sou suspeito, eu sou alemão. Mas eu me confrontei aqui no Brasil muitas vezes com uma cultura machista. Não é? Está errado. Né? Mas também, por exemplo, temos tendências até na nossa terra lá, que o homem precisa se desculpar de ser homem, não? É uma forma de castrar também que não é saudável. Tá? Por que isto? Por que o homem e a mulher e como eles são iguais? Mesma coisa. A resposta está aqui de novo. Sabe o que está escrito aqui? Na história da criação. Quando está escrito lá, não é bom que o homem esteja só, Deus falou assim: vou dar-lhe uma ajuda que lhe seja adequada. Outros falam, vou lhe dar um auxiliar. As traduções são mais ou menos. Porque no hebraico, o que está escrito lá? O que está escrito lá? Auxiliar no sentido de um espelho. Eu vou dar para este homem, para este ser humano, um espelho. Eu vou colocar um espelho na frente dele. Isso está escrito lá. Isso quer dizer que a minha reação, o que eu faço, tem um efeito imediato no espelho. Né? Vocês conhecem a história do Peter Pan? Uma das poucas figuras que sumiu do espelho, não? E da sombra. Ele conseguiu catar. Nós não conseguimos isso, não? Quando você faz um movimento, o espelho faz o mesmo. Isto é o pensamento lá quer dizer. O que eu faço, o outro acompanha. Eu preciso de uma pessoa na minha altura.
Homem e mulher nesta altura, nesta dimensão. E em 2:22, 2:24, daí vem a resolução que deixa muito claro isso. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher. E eles são uma só carne. Ninguém pensa mal, não? Pensa que é normal. Não. O homem deixa pai e mãe e vai para a mulher, está escrito lá. Isso não existe. Isso não existe no tempo antigo. Quem vai para a casa do homem é a mulher. O autor aqui não fez um erro. Ele fez uma provocação. Ele inverteu o costume. O homem sai da casa e vai para a mulher. Não, não existe isso. A tradição não permite isso. E quando o autor coloca isso, é porque ele coloca isso. Para deixar muito claro, homem e mulher são parceiros iguais. Ele quebra o rito atual. Para deixar isso claro. Para não deixar aparecer, vem a mulher na minha casa. Não. Aí tem a inspiração, porque a igreja fala, nós temos que nos tratar desta maneira, com essa igualdade. E isto é interessante. Eu falei assim, teologicamente, nós já temos então claro isso há muito tempo. Na história da igreja, infelizmente, só depois do Segundo Vaticano, também isso foi alcançado. Nós vivemos muito injusto com as mulheres. Tá? Desculpa. E porque a plenitude do casamento é a vida do amor recíproco e não a procriação. Ela pertence, mas ela não é a plenitude. E isto finalmente resolvemos de colocar também dentro da igreja. Então hoje nós temos que ter essa consciência e nos tratar assim. Depois eu vi que as estatísticas também demonstram isso claramente. As estatísticas mostram que a saúde física e mental, eu espero que o Evelásio pode confirmar, é melhor em famílias constituídas monoparentais, em famílias construídas com esta dinâmica da homem e de mulher, do que em famílias monoparentais ou desintegradas, ou seja, separado. Tá? A saúde e também a cabeça funciona melhor quando a vida funciona nesta dinâmica. Isso só comprova o quê? Que realmente é uma inspiração. É divino isso. A Caritas é Verdade fala uma vez assim, uma das pobrezas mais profundas que o homem pode experimentar é a solidão. Todas as outras pobrezas nascem da isolação, de não ser amado ou da dificuldade de amar. Assim, o atual Papa expressa isso na última encíclica. A maior pobreza é estar só. Você viu como isso no início já está claro aqui? Deus entende, não é bom. Tá? Então, a pior coisa que nós podemos fazer é isolar alguém. Excluir. Dentro da família é o fim, mas também para fora. Tá? O segundo aspecto, o serviço da vida chama-se. O serviço à vida. Normalmente todo mundo vê atrás disso a questão de ser pai e mãe, de criar filhos. Tá? E a igreja tem um termo, chama-se paternidade responsável. É traduzido muitas vezes assim. Ela está preocupada com isto, mas
Ela está preocupada por quê? Ela não quer quebrar dois significativos ao matrimônio. Ela chama isso assim, o significativo unitivo, já discutimos, um só. E o significativo procriativo. Ela não desliga também isto. A abertura a filhos. Eu caso não porque eu só gosto do outro, porque também eu estou aberto a ter filhos. Por que ela não desvincula isso? Nós já entendemos, não? É por causa do Adão. É por causa do Adão. Porque é criação. Por isso, nós não podemos separar isso. E aí a igreja entra, exatamente que um outro dia vamos aprofundar mais, a questão da como eu faço então para ter filhos e não ter filhos demais. Né? Como eu faço isso? E qual é a preocupação da igreja lá? Muitos reduzem isso hoje, eu acho até ridículo, só a igreja, essas técnicas a igreja não gosta, essas técnicas a igreja gosta. Se como fosse só uma definição. E agora o Papa, graças a Deus, que ele tenta de dar uma resposta também para entender, mas por quê? Por que, por exemplo, a camisinha não é dentro do que a igreja quer de nós? Por quê? Porque a esterilização não é dentro. Já temos 5, agora basta. Né? Porque a igreja não pode dizer, tá bom, tá certo, tudo bem, é só entre vocês. Por que não? Não é uma questão só de um plástico. Não é. É uma questão antropológica. Não é uma questão só moral. Moral também. Não quero excluir isso. Mas é uma questão antropológica. Antropológica quer dizer, só para quem não conhece o termo, do jeito que eu sou, do jeito que nós somos, está relacionado a isso. Quem você é, quem sou eu, e porque nós somos assim, não podemos permitir certas coisas. Isso é antropologia. Tá? Antropológico, o que quer dizer isso? A igreja está preocupada que na relação sempre vai ter o que constrói o que nós chamamos Adão, que é a aceitação do diálogo, respeito recíproco, responsabilidade comum e domínio de si. Esses 4 pontos a igreja coloca. Isto tem que ter na relação. E aí você entende que quando eu libero simplesmente uma camisinha, tudo isso cai por baixo. Porque a camisinha não garante que tem diálogo, que tem domínio sobre si, que tem uma responsabilidade. Entendeu? A igreja não tem problema com a camisinha. O problema é com o comportamento, o relacionamento que eu estou criando. E se entre o meu relacionamento, entre uma camisinha que cai por baixo, esse era Adão. Nós não vamos ter garantia que vamos ter diálogo. Entende? Eu preciso garantir isso. Por isso a igreja garante, dizendo, isto não me garante esse diálogo. Os métodos naturais, por exemplo, que são permitidos, eu não conheço todos, não? A tabelinha, todas essas coisas, não? Estes fazem o quê? Garante o diálogo. Vocês não têm que conversar? Não tem que se abrir? Não tem que ver o bem? Não tem que ter uma intimidade imensa para poder viver isso com dignidade? Então, este garante o que a igreja está interessado, que nós somos Adão. Daí ela não tem dificuldade. Ela tem dificuldade quando isto é possivelmente excluído. Quando eu dou a carta branca para não ser mais gente. Entendeu, não? Eu sei que nós vamos aprofundar esse tema mais ainda, tá?
aceitação do diálogo, respeito recíproco mútuo, é isso mesmo, responsabilidade comum e o domínio de si. Eu resumi isso assim, não é uma questão dos métodos, mas a preservação do relacionamento que certos métodos por si não garantem. Isto é a preocupação da igreja. Por isso eu gostei de uma outra tradução. Eu gosto de mexer com as traduções, não? Vocês já depararam. Então, está escrito lá, paternidade responsável. Mas sabe o que está escrito lá em latim? Paternitas conscienta. Isso quer dizer uma paternidade consciente, não responsável só. Sabe o que isso traz para mim? Não é meu pensamento, é de uma grande teóloga. Ela falou assim, quando eu tenho relação, ou quando eu estou no relacionamento, eu penso de ser pai, de ser mãe, eu tenho essa consciência, porque uma responsabilidade ainda é um fato útil. Útil. Agora, uma consciência é outro patamar. Eu me relaciono, eu tenho consciência de ser pai, mãe, com alguém. A paternidade responsável tem um significado utilitarista. Se eu substituir isso por paternidade consciente, eu transmito melhor a verdadeira natureza da relação conjugal. Se as pessoas fossem conscientes do fato de que o sexo não leva a um bebê, mas a ser pai com alguém, nós seríamos muito mais responsáveis nas nossas relações sexuais. Se eu vou ser pai com alguém, eu devo amar claramente essa pessoa e devo querer estar em relação com ela. Seguro? Então, eu vou escolher quem para me relacionar. Eu vou escolher alguém que é capaz de ser pai, de ser mãe. Escolhi esta pessoa porque penso mais nas virtudes e da sua bondade do que nos meus desejos sexuais. Todos nós, espero, passamos por esse tempo maravilhoso de ser apaixonado, não? Às vezes até está, não? Devia estar, né? Eu ainda estou, não? Declaro isso, né? Esse tempo é maravilhoso. E também ela fecha um pouco o nosso horizonte. Ela tem essa desvantagem, não? Mas às vezes eu penso que o psicológico faz isso já de propósito, porque se eu soubesse tudo que a outra pessoa é, eu nunca ia ficar junto, não? Então é bom estar apaixonado cegamente, não? Mas isso quer dizer, nós precisamos ter esse tempo para poder amadurecer e entender, mas esta pessoa com quem eu estou me apaixonando, com quem eu estou me relacionando, é a pessoa com quem eu quero ser pai? Essa é a pergunta. Daí eu tenho que tirar o chapéu e dizer, fui inspirado que vocês obrigam a gente de ficar um ano longe. Porque a nossa ceguice não permite isto. Tá? Cegueza, não? Esse negócio, não enxergar. Nós não enxergamos. Eu não enxerguei. Não? Eu lembro disso. E o Frei me ajudou de enxergar. Não, o Frei ajudou a G para enxergar. Não? Ele sentou com ela e falou tudo que eu sou de ruim. Não? Nunca vou esquecer isso. Hoje eu agradeço. Né? Isso é importante. Porque nós precisamos ter esse tempo e esta forma de distanciamento para entender. Eu quero estar com o outro junto por causa da bondade e por causa do ser do outro. E não porque eu tenho um impulso.
Então vocês já entendem que esse negócio, por exemplo, de se relacionar corretamente, de estar com esses 4 pontos da comunhão, do comum bem, do amor recíproco, não? E do domínio de si, exige uma coisa de nós. Uma coisa que a igreja fala. A virtude da castidade conjugal. Não? Então, castidade não é uma coisa só para quem quer viver o celibato. Castidade é para nós. Nós não vamos escapar dessa. A castidade é nossa. Isso eu acho muito bonito. O Gino Giordani teve um grau de entendimento muito mais profundo que ele até chamou isso virgindade. Tá? Nós precisamos ser casto, muito casto, talvez mais ainda. Porque dentro de nós ativamos todo esse aparelho, todo esse desejo sexual, toda a relação. Você vive isso. Então ela está acesa, essa chama dentro de você. Não? Está borbulhando. É um fogo. E nisto você tem que ser casto. A minha pessoal experiência porque eu vivi bons anos com esse propósito da castidade como celibatário. Fiz os meus 15 anos de experiências, com altos e baixos. Eu posso dizer, a minha experiência, hoje, custa mais exigente, mais bonito, de viver a castidade. Hoje. Eu sinto muito mais responsabilidade nisso hoje. Castidade conjugal. Gostei demais quando a igreja propôs isso para nós. É um tesouro. Todas essas coisas que têm valor são muito bem preparados. Não? Por exemplo, esse encontro aqui tem um valor. Eu senti muito tempo já, tem um valor grande. E fui preparado com muito tempo. Não? Quando uma pessoa quer se tornar padre, ele é muito bem preparado. Porque não é qualquer vocação. Não é qualquer responsabilidade também. Não? Quando uma pessoa quer se doar a Deus totalmente, ela é preparada. E nós também precisamos nos preparar. E a igreja chora, vendo como esta preparação muitas vezes cai por baixo. E fala assim, puxa vida, o matrimônio é uma das opções bonitas, lindas na vida. E por que nós não preparamos bem esse momento? Quanto nós investimos na preparação? Volto à fita. Quanto é importante de nós criarmos estruturas, criarmos métodos, não só aquele 1 ano, que é uma das preparações importantíssimas. Nós precisamos ter possibilidades de preparar isso bem. Faz poucos tempos atrás, veio todo esse grupo imenso das pessoas que ainda não sabem se vão se consagrar ou se vão casar. E aqueles que querem casar? Nós conseguimos preparar eles também tão bem que a gente pode continuar com orgulho depois dizer, dentro da família da esperança, os casados vivem juntos? A crise da família, então, isso que eu gostei demais, é uma crise antropológica. Se hoje nós desvalorizamos as famílias, se hoje a família lá fora não vale R$1, é porque nós não entendemos quem é o homem. Porque o mundo não saca quem é este homem, qual é o valor dele. E aí vem essas outras teorias muito mais fortes, que a igreja fala, a ideologia do gênero.
esse termo usado nas encíclicas. A ideologia do gênero quer dizer o quê? Segundo essa teoria, a diferença sexual inscrita na realidade biológica do homem e da mulher não influi de modo significante na identidade sexual dos indivíduos, porque está o resultado de uma orientação subjetiva e de uma construção social. Ou seja, complicado. Quer dizer o quê? Eu opto o que eu quero. Né? Não é uma opção. A vida familiar não é uma questão de eu, por exemplo, por que a igreja não pode liberar simplesmente o casamento de homossexual com o mesmo sexo? Primeiro, você não consegue nunca ser Adão. Não consegue. E vai contra a antropologia. Contra. Não funciona. Mas a sociedade hoje fala para nós, não, você que escolhe. Ser feliz de um e de outro. Vocês entendem porque nós não podemos abrir mão disto? Nós não precisamos ser quadrado, tá? Eu tenho bons amigos de todos os tipos, tá? Nós não precisamos ser quadrado, fechado. Mas nós temos que ter clareza, para nós não. Não é. E quando eu tenho, por exemplo, esta ambição da homossexualidade, por exemplo, a tendência, isto é uma cruz, é um sofrimento, não é uma opção na minha vida. Eu quero ser. Hoje eu decido, eu quero ser homossexual. Assim a sociedade enfia na tua cabeça para você se aliviar. Para pensar, não, é a minha escolha. Eu tenho que ter com muita clareza, muito carinho, entender isto como um sofrimento. E, pelo que eu acompanho e entendo na ADI, é algo que aconteceu bem antes. Que está torto. Não está certo. Não está certo. E por isso a igreja fala, é xingada, é protestada. E não pode dizer, tá bom, só para ter calma. Não pode, porque ela não pode se negar, está aqui. O Adão está aqui. Sempre se lembram. Precisamos ser Adão. Matrimônio e virgindade, só para pouco excurso. Que eu falo que, repetindo até, mas é um desejo muito forte que até me fez tomar coragem de escrever uma carta para vocês um tempo atrás. Essas duas vocações, o matrimônio e a virgindade, elas são, a igreja fala muito, muito bonito, elas são os dois modos de exprimir e viver o único mistério da aliança de Deus com o nosso povo. Quer dizer, você e eu temos duas chances de mostrar Deus para todos. Ou no matrimônio, ou na virgindade, no celibato. Esses são os dois modos que nós podemos ser esta aliança com Deus. Então nós nunca podemos cair nesta tentação de valorizar um e desvalorizar outro. A igreja só tem dois e coloca elas no mesmo patamar. Tá? Então, a igreja sempre sabia disto. Infelizmente, nós temos essa dificuldade, como o Frei muito bem explicou no tema dele no início, e também o Nelson depois reforçou. Nós não podemos desvalorizar a outra vocação, e nem ficar com ciúmes. E também não podemos, por exemplo, pensar que a nossa vocação é menos. Tá? Não se deixa iludir com isso. Não é. São João Crisóstomo, um padre da igreja muito antigo, do início do cristianismo, falou o seguinte: quem condena o matrimônio priva a virgindade da sua glória.
Pelo contrário, quem o louva, o matrimônio, torna a virgindade mais admirável e esplendente. Olha, desde o início a igreja tinha clareza. Eu preciso me alegrar imensamente pelo dom e a vocação, por exemplo, que Nelson tem. E se nós vivemos bem o nosso matrimônio, vamos poder gerar ambas as vocações. Como o Frei sempre falou quando ele chegou aqui, quando você está dentro da sua vocação, você deve ser fértil. Deve nascer vocações de vocês. E não só um tipo de vocação. Todas. Quantas pessoas depois entraram e encontraram a vocação? Não foram só padres, não, Frei? Eu me sinto como uma delas. Tá? Com muito sacrifício, muita dor, muita descoberta. Pronto. Não? Então nós temos que ter um amor imenso para os outros. Por isso, se nós hoje enfrentamos uma crise familiar, você vê isso onde? Na sociedade. Olha só. Violência, corrupção, pobreza, baixo rendimento escolar, imigração, legalização do aborto, o aumento de divórcio, separações e indiferença religiosa. É uma listona que eu tirei lá do último documento que foi feito para análise da sociedade em crise. Isso reflete, e nós estamos no meio desta. A família não pode se fechar. Não podemos nos fechar. Ela é sempre pedido para se dedicar às obras sociais. A igreja pede isso de nós. Não pensar, eu com a minha família, com a minha esposa, meus filhos, e o nosso reino, estamos contentes e felizes para sempre. Não. Nós temos sempre a fazer este ato de sair. E a igreja fala, sobretudo nas obras sociais. E o que nós somos aqui? Uma obra social também. Não só, mas também. E uma coisa que a igreja confia a nós. Também eu fiquei super contente. Um costume desde o início. Chama-se hospitalidade. A casa aberta. Isto, eu acho, é uma virtude também que nós temos que adquirir sempre. A nossa casa tem que estar aberta. Tá? Eu experimento isso com a G lá em casa, como outros aqui também. Quantas vezes vêm os nossos lá? Quantas vezes vêm as madrinhas, não? Só para relaxar um pouco, mergulhar um pouco lá na água, não? E pronto. Fica lá junto. Eles querem ter um lugar. E precisam ser acolhidas. O convívio de família. Quantas vezes o César, quando está um tempo bom, traz a escola? Vive lá, vai junto. Não? Ou, por exemplo, nós abrimos para as crianças às vezes. Vamos fazer a foie aqui? É trampo, sim. Tem que limpar tudo de novo. Né? É verdade. Não? Porque a criançada depois vai embora. E você vai lá lavar as paredes, não? Do pipoca, não? No chão, e raspa as coisas, e o suco de tomate e tudo, não? Eu já vi suco de tomate em toda a casa nossa, não? Às vezes você acha como ele conseguiu chegar aqui. Não é? Né? Chicletes em lugares que você não imagina. Não? Embaixo da mesa, a cadeira quase normal, não? Mas quando você vê ele lá em cima do armário, você pensa, como chegou lá? É a nossa tarefa. Não? Aqui soa um pouco bonito a hospitalidade, mas é assim que acontece. O quantas vezes eu experimento com muita gratidão e alegria a abertura que a Elza tem lá. Olha, 4 a 5 vezes por semana, o meu baixinho, à noite quando eu chego, ele só fala uma palavra. Tchau. Tchau. Ele quer ir lá para tchau, né? E aí, imagina se eles não tivessem essa abertura.
de receber. Não? Isso que é importante. A igreja confia essa hospitalidade para nós, como um dos aspectos fundamentais. Tá? E como é chato quando você toca, não? E quer fazer uma visita e você vê aquele rosto que às vezes eu demonstro, não? Aquele rosto, não? Que você fala, nossa, não vou chegar perto não. Peraí. Ele está bravo. Hoje ele está bravo, né? Não? Experiência esses dias que eu fiz, por exemplo. Eu estava com o Nicolas dando banho nele lá em cima, na banheira. Aí tocou a campainha, sábado à tarde. Eu falei, puxa vida, e agora? Porque se eu abandono o baixinho, ele é capaz de pular fora, não? Mas está tocando. Daí eu corri lá para fora e veio um gente de São Paulo, com todo o tempo do mundo, né? Queria sentar, conversar, não? Daí eu desci lá embaixo e ele ainda trouxe uma não sei se foi namorada ou noiva, não sei, trouxe alguém junto, não? Que estava assim tímida, e o meu rosto já demonstrou de cara, você agora não está bem-vinda. Eu cheguei lá embaixo, eu falei, oi, tudo bem? Tá. Ele falou, não, eu só vim. Eu falei, obrigado, eu estou com o baixinho lá em cima, tá? Tchau. Nossa, me doía depois quando eu subi lá. Falei, Klaus, custou de dizer, vocês não podem entrar, esperar um segundinho, eu vou só tirar o baixinho da água e depois vamos sentar? Não, eu dei uma lavagem. Doí tanto que no outro dia eu escrevi para ele e pedi desculpa, não, por este acolhimento muito alemão. E falei, nós podemos combinar um outro sábado? E graças a Deus ele topou. E no outro sábado ele veio. Aí a gente sentou, fiz um cafezinho, deu um docinho da Alemanha, não? Então, Não, ela não voltou mais. Tá. Só para dizer, não? Quando dá errado, a gente recomeça. Depois, uma sociedade, eu gostaria de ler essa frase ainda, uma sociedade à medida da família, essa é a dinâmica, é a melhor garantia contra desvios tipos individualismo e coletivismo. Porque nessa situação, a pessoa sempre está no centro da atenção e nunca como meio. Um pensamento do Immanuel Kant. Nós nunca podemos pegar a pessoa como meio, instrumento. Ela sempre é o fim. Ela sempre é plena. Tá? A igreja fala muito claro nisso. Daí surgiu um termo novo dentro dos documentos da igreja, só para vocês entenderem como a igreja fala, que eu brinquei agora. Ela gosta que nós, como família, temos que nos empenhar para uma cultura e uma política familiar. Tá? Cultura e política familiar. Esse é um campo nosso. Resumindo só o final, a participação na vida e na missão da igreja. Bem simples. Aqui houve uma mudança, um passo imenso na frente. O que até o Segundo Vaticano era simplesmente só a família visto como uma igreja em miniatura, que é bonito, chama-se eclésia doméstica, não? Isso é bonito, não é tirado, mas é ampliado agora. Não? Nós não somos só uma igreja doméstica que fica lá em casa, dentro da igreja. Isto sempre vamos ser. Mas Paulo VI já falou o seguinte: a família como igreja deve ser um lugar onde se transmite o evangelho e de onde o evangelho irradia. Portanto, no interior de uma família consciente desta missão, todos os componentes evangelizam e são evangelizados. Os pais não só comunicam aos filhos o evangelho, mas podem também receber deles
o mesmo evangelho profundamente vivido. Acho muito bonito, não? A experiência uns já estão fazendo, não? Que os filhos agora são evangelho para mim. Não? E depois, uma tal família torna-se evangelizadora de muitas outras famílias, de um ambiente no qual está inserida. A doutrina social fala da família como evangelho da vida, santuário da vida. Gostei dessas duas expressões. Quando nós chamamos as pedrinhas aqui um santuário moderno, porque quem converte são jovens, e a vida que eles têm, e nós aqui juntos, não é a capela que converte, não? Por isso é moderno. E nós como família somos santuário da vida, ou seja, o nosso principal papel não é o que eu estou fazendo agora, falar, é viver, é ser vida, numa forma que outros se convertem. Esse é um livro que eu posso recomendar para todos. É a doutrina social da igreja. Graças a Deus tem em português. Não é difícil para ler, mas eu acho ela deveria estar ao lado da Bíblia, confesso. Porque ela traz numa linguagem moderna, atual, todos os aspectos do dia a dia nosso. Quando lançou aqui, uns 2, 3 anos atrás, eu fiquei encantado. Muito bem feito. Não? É um livro que realmente vale a pena de ter em casa e às vezes abrir. Tem um capítulo inteirinho só sobre família, com um resumo esplêndido de todos os séculos que a família já é. A família cristã, ela deve ser um evangelho vivo que os outros podem ler. Isso eu gostei também. Agora, para resumir, que a igreja lembra, a família tem como muito importante o empenho não só na política, na cultura, mas também, e ela fala, nas associações de fiéis. Isso está expresso em familiares consórcio, expresso na doutrina, exatamente esse aspecto. Famílias hoje têm como dos campos mais importantes as associações dos fiéis. Vocês sabem que nós somos. Nós somos uma associação de fiéis. Reconhecida. Então, o que nós estamos fazendo, vivendo, é que a igreja quer. É um campo nosso. Não? Por isso, nós não podemos pensar que nós participamos só a uma família. Nós devemos construir esta família. Ativamente, nós temos que dizer para onde é esta família que tem que ir. Nós temos que assumir esta família e não pensar a família assumida por Frei, por Nelson, por Lúcia, por Iraci e alguns lá. E nós que temos que assumir isso. Fechando um pensamento meu do tema, eu vi nos séculos muitos santos individuais. E nós falamos muito da santidade esses dias. Eu vi muitos santos individuais e já temos até santos coletivos. Eu sinto que nós temos uma missão de ser família santa. Família no sentido do início que eu falei, Adão. A2, A3, A4, o quanto você está em família. Nós temos esta missão. Eu vejo isso como uma coisa, talvez uma resposta futura. Como seria se um dia a igreja pudesse canonizar não a Priscila Santa, dona de casa, mas o casal, porque se tornou Adão. Obrigado.